Sérgio, no Namastê 1, existe uma dinâmica em que a gente acorda e daí a gente fica um momento em silêncio, acho que bastante tempo ali em silêncio, né? Por que que o silêncio é importante? Por que que é importante a gente ter esse momento? Se uma coisa, eu vou trazer de novo a minha experiência sobre isso, né? Você falar de mim. Ah, eu vou trazer um pouco disso para tentar chegar na história do silêncio do Namastê, né? Por que a gente traz para o Namastê? Uma coisa que eu aprendi, eu tenho olhado mais para mim assim, que à medida que eu vou me conhecendo mais, à medida que eu vou me entendendo mais, à medida que eu vou me aceitando mais, à medida que eu vou me compreendendo mais, então à medida que eu vou desenvolvendo aqui dentro o autoconhecimento, à medida que eu vou desenvolvendo o autoconhecimento, eu tenho menos necessidade hoje de falar. Eu tenho menos necessidade de provar que eu estou certo. Eu tenho menos necessidade de ficar pondo, falando um monte de coisas que antes era muito natural. E não que eu não fale, falo muito, falo pra caramba ainda, mas eu sinto hoje que eu não tenho mais a necessidade de provar. E aí vem a história do silêncio, né? Por que silenciar? Porque primeiro que a nossa mente é povoada de um monte de coisa, né? E esse é o maior desafio. E eu digo mais ainda que a ideia do silêncio não é apenas eu silenciar a boca, né? Mas deveria talvez aprender um pouco mais a silenciar a mente, que é difícil pra caramba. A gente não consegue. Tanto é essa a grande dificuldade das pessoas quando elas falam em meditar, porque a gente não consegue simplesmente parar a mente. Então, quando a gente para, silencia um pouco, né, do que eu estou falando, porque eu tenho vontade de pegar tudo isso aqui e ficar jogando essa informação para fora, observa um pouco mais. Então, quando eu me silencio, eu posso me observar um pouco mais. O que é que está vindo na minha mente? O que de fato eu estou sentindo? O problema é que o tempo inteiro eu estou falando, a mente está aqui produzindo uma informação, eu estou vazando as informações, eu estou falando para as pessoas, eu estou conversando com elas, eu estou vendo o celular, distraindo a minha mente com um monte de coisas, que eu não me silencio. Não é me silenciar e ficar no celular com a mente ocupada, jogando um monte de informação para a mente. Eu nem vou pôr aqui que são informações desnecessárias, porque eu sou uma pessoa que fica bastante no celular vendo rios. Não vou falar que eu não fico, olha, o espiritualizado. Não, eu fico também, mas na hora que precisar, para e só respira. E observa o que está acontecendo aqui na mente. Observa, porque quando você está falando, quando você está conversando, quando você está dando bronca, ou simplesmente falando com outra pessoa, você não para se perceber. O que é o caminho da espiritualidade? É estar aqui com você o tempo inteiro. É estar no aqui e agora. A espiritualidade não acontece no passado nem no futuro. A espiritualidade, o autoconhecimento acontece agora. Quando eu vou me dando conta do que está acontecendo comigo, das sensações, do quanto eu me sinto quando você fala algo, quando alguém me fala, quando alguém me dirige uma crítica, ou quando alguém me faz um elogio, como eu me sinto perante aquilo? Quando eu não estou, quando eu apenas sou reativo, né, eu não consigo me dar conta do que está acontecendo. Então, o silêncio, né, é muito mais para você aprender a se observar. Eu não me observo quando eu estou no barulho, seja oral ou seja só mental. Então, observa um pouco a mente. É uma prática difícil? Sim, é difícil. Exige treino? Sim, muito treino. Muito treino. Que é parar para observar. O que eu pratico? Né? Eu falo, as pessoas perguntam, você medita? Eu falo, olha, medito. Não da forma que as pessoas meditam. Como que eu medito? Eu medito muito quando algo me incomoda, eu paro e observo. Aí eu me silencio um pouco e vou observar o que está acontecendo aqui dentro. Como eu me sinto quando a Bel fala comigo, a Bel, minha esposa, ela fala ou ela não me ouve quando eu falo algo para ela, ela não me responde. Como eu me sinto quando ela me dá uma ordem ou ela me pede alguma coisa e eu não consigo executar naquela hora. Qual o movimento que acontece aqui dentro? Como eu me sinto perante uma notícia do que eu estou assistindo ali? Como eu me sinto quando eu quero executar algumas coisas, elas simplesmente não acontecem do jeito que eu planejei? Como eu me sinto quando eu planejo um dia inteiro de atividades e algo acontece de manhã que muda completamente o meu calendário, a minha agenda do dia e eu tenho que me adaptar ao restante? Como eu me sinto no final do dia? Então, essas são as horas em que eu medito. Eu paro, me silencio assim, fico comigo um tempo e vou apenas observando quais são as sensações que eu tenho. Então, o silêncio, né, tem a gente usa as cartinhas do Namastê, a gente usa umas cartinhas que abre o Namastê, que eu brinco que é um oráculo, e uma dessas cartinhas diz assim, o silêncio é de ouro e muitas vezes a resposta.
O silêncio é de ouro. E muitas vezes a resposta, porque a resposta está no silêncio, porque no silêncio eu paro para me observar. Quando você está falando, muitas vezes você está acusando, apontando, reagindo. Para de reagir e volta para casa. A espiritualidade, para mim, é muito isso. Aprender a voltar para casa. O bom filho a casa torna. O bom filho a casa torna. É a hora que eu volto para casa e vou observar tudo que está acontecendo aqui. Como eu me sinto, como eu estou reagindo, que emoção está vindo perante as situações que estão acontecendo no meu dia a dia. E aí você fala, mas e no Namastê? Por que você trouxe, né, para o Namastê? Na verdade, trouxe primeiro eu brinco que era, eu tinha que ocupar um tempo e não tinha que fazer, colocamos 2 horas de silêncio. Não, mas na realidade o silêncio o primeiro dia é um vucu-vucu. O primeiro dia de silêncio, que é sábado de manhã, porque a gente sai daqui com uma porrada de informações, né, sobre você. Lei, pessoal, a gente faz às 6 horas da manhã e a gente põe em silêncio de 2 horas, que é você observa a mente. Um monte de coisas vindo, um monte de resposta acontecendo. Se você tira todo mundo e vai conversar, o que aconteceu com tudo aquilo lá? Se dispersou. Ele foi embora, porque eu não parei para olhar. Então, quando eu ponho você em silêncio, e a gente observa aqui, né, no andar das pessoas, andar não, as pessoas estão aqui, elas estão incomodadas, muitas pensando. Algumas dormem, ok, mas algumas estão pensando. A cabeça está fervilhando de informação sobre um monte de coisas que estão descobrindo aqui. Então, o silêncio naquele momento não disperse. Porque na fala, quando você está falando um monte de coisa, você está dispersando, muitas vezes, assuntos inúteis e está fugindo do problema. E está fugindo da dor, que é o que a gente treinou a fazer. Ou eu vou culpar alguém, eu vou apontar para alguém, eu vou dar uma justificativa, uma desculpa. No silêncio não há desculpa. No silêncio, e pode ser que na mente você esteja culpando, ou falando, mas eu estou sendo nessa situação agora no silêncio porque o Sérgio mandou, porque aquilo. Não preciso mandar. A ideia volta para casa e só observa. O silêncio é de ouro e muitas vezes é a resposta. É a resposta que você precisa para um problema, para uma situação. E qual é a resposta? É olhar para as emoções que estão envolvidas nesse processo. É o como eu me sinto quando algo lá fora está acontecendo. Como eu me sinto quando eu vejo uma notícia. Como eu me sinto quando alguém fala algo para mim, quando alguém me questiona ou quando alguém me elogia. Como eu estou me sentindo? Que emoções estão aflorando aqui dentro? E como eu estou reagindo a essas emoções? Isso, para mim, é autoconhecimento. Então, o silêncio faz parte de um despertar espiritual. O silêncio faz parte de eu aprender como eu funciono. E não ficar dispersando, ou não ficar fugindo de mim o tempo inteiro, falando para os outros, falando para fora, falando. Então, acho que essa é uma coisa muito importante, assim, para mim. Eu falo, acho que o grande benefício, né, o grande ganho que eu tive com o autoconhecimento foi diminuir a minha necessidade de falar sobre mim. E foi muito mais a minha autocapacidade de voltar para casa e me observar. Por isso acho que o silêncio é muito importante nessa dinâmica de despertar espiritual. Namastê.